Vamos iniciar nesse momento colocando de pé, fazendo uma oração, pedindo ao Senhor que nesta manhã Ele possa capacitar-nos e abençoar, que os irmãos possam aprender essa maravilhosa palavra, esse estudo que será ministrado nesse domingo. Vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais um domingo nós estamos aqui para aprender a palavra do Senhor. Que o Senhor venha nos instruir, Senhor, e cada pessoa, cada irmão, Senhor amado, que ouvir esta mensagem, ouvir esse estudo, possa sentir, Senhor, abençoado, transformado, Senhor. E que o Senhor possa dar a cada um conhecimento, ó Deus, segundo, ó Deus amado, a medida, Senhor, e que o Espírito Santo capacitar. Dá conhecimento, Senhor, a cada um dos irmãos. Pai, que ninguém venha sair daqui vazio, Senhor, mas que ao sair, saia cheio do Espírito Santo e do conhecimento na Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, venha estar conosco e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Nós vamos aprender hoje no estudo de número 8, De número 8. Jesus é o Senhor. É o tema da nossa lição, do nosso estudo. Jesus é o Senhor. O texto alvo que é para ser lido está em Mateus 28, versículo 18. Diz assim: E chegando Jesus, falou-lhe dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Amém. Os irmãos podem sentar. Deus abençoe cada um dos irmãos. Então, irmãos, a nossa lição de hoje, o nosso estudo, é Jesus é o Senhor, que está na página 51. E o texto que nós acabamos de ler é o texto que Jesus chega falando para os discípulos, que foi dado a ele todo o poder no céu e na terra. Amém? Isso aqui, a causa de tudo, porque Jesus, Ele é a pessoa ideal, é aquela pessoa especial que todos nós devemos chegar até Ele, porque ninguém pode nos salvar, ninguém pode nos abençoar mais do que Jesus, ou salvar nossa alma, é somente Jesus. E quando ele chegou, disse para os discípulos que foi dado a ele todo o poder no céu e na terra. Jesus havia vencido a morte, irmãos. Jesus havia ressuscitado, Foi por isso que ele chegou aos discípulos e disse para os seus discípulos que foi dado a ele, todo o poder nos céus e na terra. A missão que ele veio fazer aqui na terra, ele cumpriu. Ele veio para morrer, para salvar todos que existiam aqui na face da terra. Ele morreu para perdoar os pecados, para trazer salvação. Ele veio, curou muitos irmãos, curou muitas pessoas, restaurou muitas casas, lares que estavam perdidos. Jesus chegou, pousou em muitas casas, irmãos? Pousou em casa. Alguém convidava ele para pousar, para entrar na sua casa, e Jesus se sentia alegre por ir na casa dessas pessoas, por ver algo sendo trabalhado, sendo transformado ali naquelas casas. Hoje, a presença do Senhor, o Espírito Santo, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Quando nós vamos às casas das pessoas, o Espírito Santo de Deus nos conduz
E nós ministramos essa palavra através do Espírito Santo. Hoje é a presença de Deus que vai conosco, irmãos. Jesus vai dentro de nós, porque somos o templo do Espírito Santo. E quando nós fazemos tudo para Deus, Ele habita em nós, Ele está conosco, amém? E todo o poder foi dado a Ele. Então, tudo está sob o domínio, irmãos, de Deus. Tudo o que acontece na vida do ser humano, ou em qualquer lugar, está na dependência de Deus. Deus é que permite. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem a permissão de Deus, irmãos. Não cai uma ave do céu se não for pela permissão de Deus. Não cai uma folha de uma árvore se não for pela permissão de Deus. Então todo o poder foi entregue a Jesus. O texto é em classe, leitura em classe, está em Mateus capítulo 28 e o versículo 16 até o 30. 16, né, irmãos? Até o 20, perdão aí. Mateus 28, 16 ao 20. Vou ler juntamente com os irmãos. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E amém. Esta aqui é uma missão que Jesus ordenou para que os irmãos viessem a fazer, né, irmãos? Jesus, depois de vencer tudo, recebeu o poder nos céus e na terra. Ele determinou isto aqui para que nós, fizéssemos, para a gente fazer, que é, portanto, ir e ensinar as pessoas, ensinar todas as nações, e elas aceitando, irmãos, nós iremos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi o que Jesus determinou. Então está aqui. Nós batizamos as pessoas. Quando realizamos o batismo, realizamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim mergulhamos a pessoa e batizamos, como diz a palavra do Senhor. Se Jesus falou isso aqui, eu não posso distorcer esta palavra. Nós temos que fazer de acordo com o que Jesus falou. Não tem ninguém maior do que Jesus, não desfazendo a mensagem de Paulo nem mensagem de outros apóstolos, mas Jesus foi quem determinou isto aqui, não desfazendo a mensagem de João Batista, mas Jesus determinou para ir e ensinar as nações e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o que prevalece? A palavra do Senhor Jesus. Porque quem tem toda a dignidade, todo o respeito, e que pode falar e que pode salvar, é Jesus. E quem merece falar isso aqui é Jesus, porque quem manda é Jesus.
Quem fez foi Jesus. Tudo que existe nesse mundo foi feito por Jesus. Nada do que se fez aqui, tudo que se fez foi feito em mérito a Jesus. Nada, irmãos, foi feito sem Ele. Tudo que foi feito com a permissão dEle e Ele junto. Foi Ele que fez, foi Ele que te criou, tá? E nós devemos dar honra, glória a Ele, porque Ele merece. Se tem uma pessoa que merece, é Jesus, tá? Então, para cumprir a palavra do Senhor, nós temos que ir, né? Assim nós vamos cumprir com esta maravilhosa palavra, e ensinando que a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então Ele mandou, Ele não pediu. Ou você pode fazer isso? Não, Ele não fez isso, Ele determinou, Ele mandou. Foi assim, ó, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Ele diz, vai estar conosco, vai estar, esteve com os discípulos, e de lá para cá está conosco, irmãos, tá? Isso que aumenta a nossa fé em Cristo, porque Ele está conosco. Esta é a palavra que Ele diz que está conosco. Mesmo no sofrimento, irmãos, mesmo na bonança, Jesus está conosco, tá? Às vezes nós passamos por momentos difíceis nesta vida, por doenças que às vezes é incuráveis. Jesus pode curar, mas se Ele não quiser, Ele não faz, porque nós estamos na dependência dEle. Ele pode nos tirar, pode, Ele tem poder para isso, né? Mas se nós estamos no estado que estamos, é porque Ele permitiu, é porque Ele permite, foi porque Ele fez assim, Ele permitiu assim, e nós vamos ficar assim até que Ele queira mudar-nos. Amém? Ele nos mudará, Ele nos curará, Ele vai nos dar a salvação, tá? Jesus tem esse poder para transformar a nossa vida, nos garantir a nossa salvação. Ele já garante a nossa salvação. O que falta? É perseverar, unânime, unidos, e isso na palavra do Senhor, tá? Fazendo sempre o que Ele tem nos orientado. A introdução diz assim, porque é um texto, um estudo bastante abençoado, e esse estudo, irmãos, ele foi feito pelo pastor Geraldo, tá? O Gideon, ele falou, expressou muito bem. E é bom, irmãos, quando nós formos ministrar um estudo, se é eu que ministro, eu tenho que falar quem foi que ministrou, se é eu, né, quem escreveu, se foi eu ou se foi outro que escreveu, porque o mérito não é meu, o mérito é do pastor que fez esta lição inspirado por Deus. Jesus foi quem criou todas as coisas, foi? Então o mérito é dado a Jesus, e Ele pode usufruir, não pode? Porque foi Ele que fez. Essa foi a instrução passada para mim, tá? E o pastor Geraldo, né, do setor Santa Maria Sul, provavelmente lá de Brasília, né? Tá. Então é esse pastor Geraldo. Eu conheço ele, é um branquinho mesmo, né? É um caboclinho, é bom, né? Amigo, né? Eu lembro dele. Então é ele que escreveu esta lição, esse estudo, e o Espírito Santo capacitou. Então o que nós devemos dar honra é honrá-lo, né? E expressar aqui o que ele passou, e nós vamos alimentar a nossa alma com o que ele transmitiu. Amém? Pastor Geraldo, né, de Santa Maria Sul, esposo da irmã Iraci, né? Eu notei aqui bem para não esquecer. Amém?
Graças a Deus, então. Então, irmãos, esta é uma lição. O nosso estudo demonstra Jesus como Senhor absoluto sobre todas as coisas. Não podemos esquecer que Ele mesmo declarou: todo poder nos céus e na terra foi dado a Ele. Todo poder nos céus e na terra foi dado a Ele. Amém? Está aí na parte B do versículo. Querendo que seus discípulos compreendessem que Deus, o Pai, o constituiu o Senhor, o poder, a glória e a honra estão em suas mãos. Isso aqui ele estava mostrando para os discípulos que ele havia vencido. Foi por isso que ele recebeu. Você sabe quando é que você vai receber? Você vai entrar no céu? Quando você vencer tudo aqui neste mundo, né? Você vai receber a sua salvação, e você vai cantar do outro lado que só o Senhor é Deus, irmãos, tá? E vai cantar e vai dizer que santo, santo é o Senhor. Isso quando você estiver lá do outro lado, lá no céu, você vai honrar o Senhor para todo sempre, tá? Jesus venceu aqui tudo nesse mundo, e foi por isso que foi entregue a Ele, foi dado a Ele, porque Ele havia vencido. Então, se queremos ter vitória, se queremos entrar no céu, nós temos que vencer todas as tentações aqui na terra, para poder passarmos a morar com o Senhor eternamente. Amém? Olha, o poder, a glória, honra estão em suas mãos. Cristo tem proeminência sobre tudo e todos. Ele é Senhor, Ele é o Senhor. Então está aqui, Jesus Cristo é nosso Senhor, tá? Nós não podemos esquecer. Mas por que, pastor? Porque esquece, a gente esquece. Isso, irmãos, a gente fala esquecer porque nós vamos deixando de fazer aquilo que Jesus nos mandou. Cada dia que passa, a gente quer abandonar, mas nós não podemos abandonar o que Ele nos determinou. Nós temos que viver cada momento da nossa vida, né? Viver na presença do Senhor, usufruir, como se não houvesse, irmãos, um amanhã. Nós temos que usufruir, gozar da nossa vida hoje. Como pastor, né? Eu vi um vídeo, eu sempre esqueço, eu gosto do vídeo do pastor, mas esqueço que não há um amanhã. O amanhã é hoje. Porque se Jesus vier amanhã, você não vai, porque o amanhã não é hoje. Então Jesus volta hoje, Jesus vem hoje. Isso que nós temos que colocar na nossa cabeça. Preparar para o hoje, né? Preparar para hoje. Se a gente for preparar para a salvação para amanhã, acaba que a gente se perde. Se Jesus vier hoje, não, vou preparar amanhã, e acaba que a gente fica. Então, hoje é o dia mais importante da sua vida. Hoje, tá? Hoje é o dia mais importante de sua vida. É por isso que você precisa preparar, porque hoje, tá? Hoje, transforma, muda, né? Se há algo para ser mudado, mude hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, Jesus, ele morreu, ressuscitou, né? E isso ele trouxe o que? A verdade. A verdade, ele ensinou a verdade, trouxe a verdade para nós. Ele é a verdade. Ele falou a sua verdade, que todo o poder foi entregue a Ele, e a Ele que nós devemos honrar, tá? Honrar com todo o nosso coração. E Ele trouxe a verdade para você propagar e pregar a verdade. A verdade é que liberta. Ele falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tópico 2: Jesus Cristo é o Senhor no céu e na terra. Analisando este texto aqui bíblico,
temos a compreensão de que Jesus Cristo detém todo o poder, pois é onipotente, onipresente e onisciente. Jesus Cristo, Ele pode, a presença dEle pode estar em todo lugar, tá? Em todo lugar, porque Ele tem esse poder. Ele é onisciente, onipotente, né? Onipresente. A Bíblia nos assevera alguns fatos essenciais para conhecermos o senhorio de Cristo. Letra A: Ele existe antes da fundação do mundo e tudo sustenta. E está aí em Colossenses capítulo 1, verso 16 e 17. B: é criador de todas as coisas, no céu e na terra. E conforme João 1:3, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então está aí, Jesus foi quem criou todas as coisas, tá? Tudo foi feito por Deus, por Jesus. Veja que nele está a vida, tendo controle e domínio de todas as coisas. Ele está sob o comando de todas as coisas. Antes de tudo já existia. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então se chama esse Verbo Jesus Cristo, o justo. Não devemos nos esquecer que a humanidade já conviveu com muitos senhores. Os impérios passados tiveram seu período de glória, porém entraram em declínio e acabaram desaparecendo. No contrário, no cenário mundial, passaram muitas pessoas, boas pessoas, ruins, mas o império, tudo isso que eles fizeram, passaram, irmãos. O que diz o estudo aqui? Passaram. O que prevalece até hoje? A palavra do Senhor, o império de Jesus Cristo. Esse não vai acabar. Pode passar o céu, pode passar a terra, mas a palavra dele permanece para sempre. Então o que diz aqui? Entre eles podemos destacar alguns como o Egito, a Síria, Babilônia, Macedônia e Roma. Em todos eles havia reis constituídos sobre províncias e vastos territórios. Nabucodonosor foi chamado Rei dos Reis. Isso Daniel 2:37. Pois dominava sobre muitos reinos. Alexandre o Grande também era assim chamado, e tantos outros que poderiam ser mencionados. Todos eles, todos viveram e foram, entretanto, o reinado, e foram, não? Olha aqui, ó, e foram, né? Viveram e se foram. Se foram. Mas aqui, continuando, entretanto, o reinado de Jesus Cristo é o único, absoluto, que permanece para todo que? O sempre. Então permanece. Esse aqui não mudou, não mudou. Daniel, 7,14 está relatando sobre aqui o texto. Mas aqui em Filipenses 2, versículo 6 ao 11, ele diz: mesmo existindo em forma de Deus, humilhou até a morte, e morte de cruz. Na obediência à vontade do Pai, Deus o Pai o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, tornando-o Senhor e Rei absoluto. Amém? Então o reinado dele permanece para sempre. Os outros reis se foram,
impérios se foram, mas o de Jesus permanece. Então, tópico 3, passando aqui diante, por que Jesus é o Senhor? É uma questão, e ele vai aqui nos responder. 3.1, por que ele é o Criador e conservador de todas as coisas? Tudo que ele fez permanece. Está aí, irmãos: terra, sol, lua, estrela, mares, água, permanece para sempre. Permanece. Tudo está sob o controle dele. A palavra aqui de Deus assim diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, versículo 1 ao 3, é isso? Amém. 1 João, né? É isso? Confere para mim aí. Então vamos aqui. Então no princípio o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Enquanto o irmão procura para mim conferir, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. Evangelho de João, capítulo 1, 2 e 3. Aqui pôs aqui entre dois pontos, né? Colossenses 1:16 afirma: nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sempre a gente vê, olha, mas sempre fica uma coisinha para trás, né, irmãos? Mas graças a Deus, ainda bem que os irmãos abençoados. Então aqui ele está o quê? Nos mostrando que ele é o dono e tem o direito, tá? Ele tem esse direito de falar, de cuidar, de instruir. Não é assim que nós aprendemos na casa do Senhor? Que Deus nos instrui, né? Nos ensina, e a gente aprende. Graças a Deus. É por isso que Ele faz todas as coisas acontecer. Usa os pregadores, usa os irmãos para cantar, usa os irmãos para pregar, ministrar uma palavra maravilhosa, e convence as almas. O Espírito Santo vem, trabalha e convence as almas. Isso é missão do Senhor Jesus. Então, Ele é dono de todas as coisas, Ele é Criador, e Ele tem direito, né, de conservar, tem o direito de ministrar. Ele tem tudo, irmãos, está sob o comando dele, tudo, e nós devemos fazer cumprir o que Ele está sempre determinando, nos ensinando aqui na sua palavra. Se Cristo fosse tão somente Criador, já seria o que? Motivo suficiente para ser o Senhor de todas as coisas. Entretanto, além de trazer a existência tudo, Jesus mantém, Ele ainda mantém tudo com cuidado, absolutamente tudo. Então Ele cuida. Tudo que existe nesse mundo, Ele está cuidando, tá? Existem os pássaros, as árvores, tudo Deus está cuidando. A sua vida está na dependência de Deus, de Jesus Cristo. Então, Ele cuida de você. É só você acreditar nisso, não desistir, mas
ser fiel até o fim, tá? Não desista, porque Jesus Cristo não desistiu, tá, de você. Tudo Ele mantém até hoje para cuidar de você, tá? Trouxe tudo ao mundo, porque nós dependemos disso. Nós dependemos, e muito mais, de Jesus. Trata-se de cuidado de quem age como supervisor. Então, o que Ele está aqui fazendo? Supervisionando, né? Olhando, cuidando. Por quê? Porque tudo está sob o controle, sob o comando. Ele é como que um supervisor de uma empresa que supervisiona os seus trabalhadores. E Ele está o que? Supervisionando todos nós aqui na terra, todas as coisas que foi feita por Ele. Ele cuida, Ele olha. Não tem nada esquecido diante de Deus. Como guardião, para que tudo se mantenha, graças a Deus. Deus, portanto, é surpreendido na providência como aquele que está intimamente interessado em sua criação. Ele não criou um mundo para depois abandoná-lo. Dizem que no 7º dia descansou de seu trabalho de criação, mas o descanso de Deus não significa, irmãos, indiferença ou indolência dali em diante. Muito pelo contrário, o Deus atestado na Escritura é aquele que sustenta o que fez, aquele que se envolve nos interesses dos povos e das nações, e aquele que está dirigindo todas as coisas até seu cumprimento. E aqui, esse texto foi tirado aqui de William Rondman, né? Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, São Paulo, editora Vida 2011, página 101. Isso é importante a gente citar, porque está aqui, está aí um texto tirado deste volume, tá? Deus se interessa pelas coisas mais simples, tal como ensinou Cristo em Mateus 10 e 29. Vamos olhar? Mateus 10 e 29. Mateus 10 e 29. Não se vende 2 passarinhos por um centil? É uma pergunta, né? Não se vende 2 passarinhos por um centil? Ou mais? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Está aí, nem um pássaro, né? Cai sem a permissão de Deus. Então tudo está, até os pássaros, que você dá, né, a mínima para ele. Chega lá e dá uma pedrada, né? Morreu. Tudo está sob o cuidado de Deus. Tudo. Então vamos lá. E o 30 também, né? Foi para ser lido também o 30. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. Está aí, irmãos. Até o cabelo da sua cabeça, Deus não esquece, tá? Está contado. E se ele cai, é porque é permissão de Deus. Se eles ficam brancos, é porque é permissão de Deus. É a honra que Deus está dando para você viver, né? Até os cabelos ficar branquinhos. É a palavra que diz, as cãs, né? São os cabelos brancos. São as honras que Deus nos dá. Está aí, né? Então, se os irmãos têm cabelo branquinho aí, ó, pode ficar alegre, tá? Porque Deus está dando vida para você embranquecer os cabelos. Graças a Deus. E eu estou novo, meu irmão. Estou com cabelo branco, mas eu estou novo, tá?
Isso é da família mesmo. Graças a Deus. Em Hebreus, Paulo nos ensina que tudo é mantido por Deus. Pode abrir para mim? Hebreus 13. Hebreus capítulo 13. Achou? Não foi 13 não, foi 1 e 3, né? 1 e 3. Eu que li aqui 13 aqui. Graças a Deus, né, irmãos? E o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Graças a Deus. E também em Neemias 9:6, Salmo 66, versículo 8 ao 9, e Salmo 36, versículo 6. Seja franco. Esse texto que eu li aqui, irmãos, está em Hebreus capítulo 1, versículo 3, viu? Eu disse 3, mas não é 3, é 1 e 3. Seja franco. Você conhece alguém melhor para ser Senhor sobre todas as coisas? Além de criar tudo, cuida com amor. Você conhece alguém melhor para ser Senhor? Então, irmãos, está aí. O único que pode ser Senhor sobre todas as coisas, determinar e a gente cumprir, falar, fazer, é Jesus Cristo. Ele que é Senhor, Ele que determina, e nós fazemos por determinação dele. Não tem ninguém aqui melhor do que o outro. Somente Jesus é que é Senhor. Seja franco, você conhece alguém melhor para ser Senhor sobre todas as coisas? Então só Jesus Cristo é Senhor. E isso nós temos que pôr no nosso coração. Além de criar, Ele ainda cuida. Além de cuidarmos, além de criar todas as coisas, Ele ainda cuida. Isso que nos valoriza, isso que nos dá, vontade de viver, vontade, nos traz alegria, porque além de Ele nos criar, além de criar todas as coisas, Ele ainda cuida. Graças a Deus. Cuida com amor. Ele cuida com amor, faz tudo e ainda tem tempo para ser cuidado com amor, Olha o tanto que essa expressão é forte. Além de fazer, Ele ainda cuida com amor. Você quando planta uma plantinha lá, o que você faz? Pega um galinho, enfia na terra lá, uma plantinha, O que você vai fazer? Você chega lá com a tesoura, corta ela de qualquer maneira? Não. Um jardineiro, que o divino é jardineiro, tem lá as suas plantinhas para poder vender, irmãos. O que ele faz? Ele chega lá e poda. Não pode chegar e rasgar, pegar a galinha e rasgar assim não, Quando você pega e rasga assim, desce um fiapinho assim, vai até no pezinho, e ali pode matar a planta. O que Jesus faz? Ele cuida. Ele cuida com carinho, Ele ministra uma palavra maravilhosa para os irmãos aprenderem. Tudo que se mantém lá em cima ainda é porque está no controle dele, Então, quando vai podar uma planta, tem que ser com calma, tem que saber quais as pontas, o que tem que ser podado, se os brotos vai atrapalhar, corta, Então muita gente tem experiência, e muito mais Jesus aqui, experiência,
Ele a trata cuida com amor. Você conhece alguém melhor para ser Senhor? Então Jesus Cristo é o melhor. Em razão de sua obediência e humildade. Isso aqui respondendo a pergunta, viu, irmãos? Por que Jesus é Senhor? Porque Ele é Criador e conservador de todas as coisas, tá? E aqui falou que por quê? Agora em razão de sua obediência e humildade, tá? Em razão da sua obediência e humildade. Em Filipenses temos um texto mais lindo da palavra. Vejamos: tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vocês viram que tanto que foi importante aqui que ele falou, sendo que subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Isso aqui, para quem entende, irmãos, é uma palavra maravilhosa. Sendo igual, não usurpou, Vocês sabem que a história conta, Satanás tinha, era um anjo abençoado no céu, tinha tudo, tinha um controle ali, como uma pessoa, um capitão, um senhor, um supervisor, uma pessoa importante ali no céu. Ele quis usurpar, ele quis ser maior do que Deus. Veja que Jesus, sendo Senhor, Filho, Senhor, ele não usurpou, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Agora Lúcifer, Satanás, como diz aí os estudos, ele quis fazer um trono acima do Altíssimo, mas isso foi para a ruína dele, porque Deus não aceitou, tá? Deus não aceitou. Toda honra, toda glória tem que ser dada a Jesus, a Deus, irmãos. Tudo tem que ser dado a Deus. Então Deus, desocupou ali, tirou ele, aquele anjo que tinha toda a dignidade, todo o respeito, mas pecou diante de Deus. Então Deus tirou ele de lá, lançando para a terra, E todos aqueles que rebeliaram também, que seguiram ele, foi também tirado ali do céu, Então é importante. E Jesus, Senhor, Salvador, Filho, ele não falou: eu sou filho de Deus, eu mando, eu desmando. Não, eu faço, eu desfaço. Não, Jesus sendo filho, único filho ainda. Olha aqui, o único filho que herda tudo, irmãos. O único filho. Ele não rebeliou, mas ele veio e cumpriu a palavra do seu pai,
veio e cumpriu. Morreu, veio aqui, nasceu, cresceu, teve uma vida aí de 30 e poucos anos, morreu, ressuscitou e voltou para o seu lugar, tá? Que é o céu. Vamos continuar aqui. Esse texto grande que eu li aqui para os irmãos está em Filipenses 2, versículos 5 ao 11. Amados, a humildade de Cristo é extraordinária, a abnegação é enfática. Cristo aqui não lutou por sua real posição, a de seu filho, de Deus, e portanto grandioso é e glorioso, antes em razão do desejo do Pai, torna-se servo, derramando sua vida para cumprir a vontade do Pai. Foi lá onde derramou seu sangue na cruz, e isso foi para fazer a vontade do Pai celestial, para salvar a humanidade, tá? No serviço aos homens, ao contrário, por primeiro Adão, que procurou seus próprios desejos, interesses, sonhando chegar ao mesmo conhecimento do próprio Deus. O segundo Adão, Cristo, não olhou para si em amor, olha para o Pai. Em amor, Jesus olha para o Pai, esvazia-se em autoabnegação, humilde e obediente, e recusa todo agir egoísta. O primeiro Adão desejou conhecimento, ser igual a Deus, irmãos, tá? E Jesus já havia determinado, Deus já havia determinado que não comesse da árvore, tá? E eles temaram e trouxe o pecado ao mundo, mas Jesus trouxe salvação, perdão para todos nós. Amém? Seja franco. É aí mesmo? Estão seguindo? Seja franco. Se você pudesse nesse momento estar na posição de Deus Pai, quem melhor para estar à frente de todas as coisas, como o Senhor de tudo? Alguém inspira maior confiança? Então é uma pergunta. Então, continuando aqui, 3.3, porque é a vontade de Deus Pai. Isso tudo para responder a primeira pergunta, lá atrás. Mateus 28, versículo 18, que esse texto já foi lido. E aproximando Jesus, falou-lhe dizendo: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Cristo aqui está falando de uma decisão tomada por Deus Pai. Se tem alguém que não erra em suas decisões, este é Deus, tá? Ele não erra. Se existe essa pessoa que não erra, é Deus. Todos nós humanos erramos, tá? E o que está escrito aqui? Deus não erra. Estou na página 56, né? Bem no finalzinho do lado esquerdo. O salmista assevera que se deleitava em fazer a vontade de Deus. Salmo 40, versículo 8. Por quê? Em Mateus capítulo 6, versículo 10, ao nos ensinar a orar, Jesus assevera, olha o tanto que é importante: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O próprio Jesus ensinando e falando aqui, para os seus filhos, que a vontade fosse feita, mas a vontade de Deus Pai Todo-Poderoso, assim na terra
como no céu. A vontade de Deus que precisa prevalecer. Tá? Por quê? Qual o motivo? Nos momentos que antecede a cruz, Cristo diz: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Se Deus quisesse, Deus tiraria ele daquele sofrimento. Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas a minha vontade não vai prevalecer, a tua prevalece. O sofrimento era grande, irmãos, quando Jesus estava ali morrendo naquela cruz, passando por aquele sofrimento, no jardim, de Getsemane. Jesus sofria, orava: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. Quem que prevaleceu? A vontade de Deus, irmãos. É que ele morresse para salvar. Deus poderia muito bem falar: está acabado esse assunto, acabou, findou, acabou. Volta, meu filho, para o céu, vem ocupar o seu lugar e eu vou destruir essa nação. Ele poderia ter feito muito bem isso, irmãos. Vou destruir esse povo pecador, mas ele não fez isso. Por quê? A Bíblia diz que Deus é amor, irmãos. Ele deu essa oportunidade para todos nós, tá? Jesus morreu, cumpriu a palavra, a sua missão que ele veio fazer aqui, e voltou. Hoje nós temos o direito da nossa salvação, porque Jesus nos garantiu isso. Mas vamos continuar sempre na presença de Deus, para garantir o melhor ainda. Amém? Vamos continuar. Porque a vontade de Deus é perfeita, justa e boa. Paulo, na carta de Efésios, nos desvenda completamente a vontade de Deus. Ele diz a nós que a mesma estava escondida, pois era um mistério que Deus revelou na plenitude dos tempos, que é congregar em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Leiam com muita atenção, com cuidado, e cuidado, Efésios capítulo 1. Isso. Vamos ver lá um pequeno texto, Efésios. Procurar aqui, os irmãos. Efésios capítulo 1. O que ele diz aqui? É um texto grande, mas as bênçãos de Deus em Jesus Cristo, autor da nossa redenção e cabeça da igreja. Bendito seja Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Tá? Então os dois versículos aqui primeiro já fala bastante conosco, tá? Já fala. Não vou ler todo esse texto aqui com os irmãos, então depois os irmãos continuem em casa, leiam em casa, tá? Se os irmãos não tenham lido já, tá? 4, tópico 4 agora, viu, irmãos? Já é uma outra questão aqui. Jesus Cristo quer reinar sobre nossas vidas. Ele reinar. Mas Jesus Cristo manda todas as coisas? Não foi Ele que fez? Foi. Mas o que precisa? Abrir o coração. Abrir o coração. A Nivane está falando, abrir o coração, para poder Cristo entrar, para reinar.
Tá, irmãos? Ele manda. Em todas as coisas, tudo foi mantido, está sendo mantido por Ele, foi feito e está mantido por Ele. E agora nosso coração? Ele entra, se dermos lugar. Tá? Nós viemos deste mundo, vamos viver, vamos passar deste mundo. Ou iremos para o céu, ou para o inferno. A vontade minha, a vontade de Jesus é que eu vou para o céu. A vontade de todo ser humano é ir para o céu, né? Ninguém quer ir para o inferno, mas tem que fazer a vontade de Deus para ir para o céu. Se não fizer a vontade do Senhor, não tem como ir para o céu. É por isso que existe céu e inferno, né? Inferno é para aqueles que não têm essa vontade, faz tudo que o mundo oferece, participa de tudo, né? Pecam bastante. O inferno é para isso. Agora o céu é para quem vive em santidade, procura santidade. Amém? Então, após a compreensão de que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e detentor de todo o poder, Ele se importa conosco e tem cuidado de nós e quer reinar também em nosso espírito, na nossa alma e em nosso corpo, ou seja, reinando no nosso espírito, olha só, nos leva, que é a letra A, nos leva a uma vida de oração. Ele quer que nós façamos isso, ter uma vida de oração, dedicação à leitura da palavra, focalizando conhecê-lo melhor. É a vontade dele que ele quer que nós façamos, tornando-nos obedientes, e sua palavra, a sua vontade, dando-nos uma nova vida em espírito de santidade. Romanos 8, versículo 1 e 17 ao 17, nós podemos depois olhar as expressões do que a palavra de Deus nos diz. Amém? Continuando aqui, letra B, reinando na alma, que é na alma, no corpo, né? No nosso corpo, no espírito. Reinando na alma nos leva a uma vida de sentimentos voltado para Ele. No psique do homem é preciso Cristo ser o centro de nossas emoções, de todas as emoções. Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 11. Tendo então um coração fortalecido pelo Senhor, não seremos presa fácil, que procura nos afligir, nos angustiar, nos entristecer com os seus dardos inflamados, pois o alvo principal do diabo é minar a alma do cristão, roubar a alma do cristão. Sejamos vigilantes. Efésios 6, versículo 10 ao 18, né? Falando sobre o que? As armaduras de Deus. Então está aqui, para se proteger, nós devemos nos proteger com a armadura do Senhor. Graças a Deus. Reinando no corpo, nos leva ao conhecimento de que tudo que temos e que somos e que seremos vem do Senhor, querendo que nós nos apresentemos a Ele, como dizem Romanos 12, 1 e 2. Portanto, a inclinação da carne é morte. Então nós não podemos fazer a vontade do diabo, mas a vontade de Deus, porque
Satanás veio para matar, roubar e destruir, e Cristo vem trazendo vida e vida com abundância. Nós não podemos ter inclinação, fazer a vontade da carne, porque a vontade da carne é morte, a inclinação da carne é morte. Romanos 8:6 é que está registrado, E Romanos 12:1-2, lê para mim, nos leva ao conhecimento, reconhecimento de que tudo e que temos somos feitos, que seremos, vem do Senhor. Leu aí? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Entenderam, irmãos? Então está aqui. O que nós vamos fazer é a vontade do Senhor. É que precisa prevalecer. É que Ele precisa ser Senhor nosso. É que Ele precisa ser o cabeça mesmo. Porque se até o momento nós fizemos aquilo que nós queremos, que foram feitos, a partir de hoje, de agora, que é hoje, é o melhor dia para a gente fazer, é hoje. Então é mudar e fazer a vontade do Senhor. Essa é que precisa prevalecer, porque a gente vê que muitos estão fazendo a sua própria vontade, seus próprios interesses, Mas graças a Deus, irmãos, um dia nós estamos em poucas pessoas, outro dia nós estamos com muitas pessoas. Eu deixei de reclamar, eu reclamava muito na escola dominical, mas é certo não eu parar de reclamar não, Não é certo não, porque quando a gente deixa de reclamar, relaxa, Relaxa. Uns procuram fazer outras coisas, outros, já não vêm. As pessoas que às vezes deveriam estar o quê? Dormindo, como eu. Eu trabalho, irmãos. Eu quero aqui falar, irmãos. Não é ignorância minha, não é desabafo não, tá? Eu trabalho, eu levanto todo dia 3h40 da manhã. Vou para o serviço, trabalho 7h20, isso quando não trabalho às 8 horas, mais de 8 horas. E chego em casa lá para as 3h da tarde, E às vezes eu fico assim pensando, tem muita gente que não faz nada, e não vem para a escola dominical. Você é aquela pessoa que trabalha, tem os seus afazeres. Não é porque não tem gente que não trabalha, tem uns irmãos aposentados. Não é isso. Eu estou falando contra quem? Aqueles que não querem nada com Deus, que não querem aprender, que desvalorizam. Eu poderia estar muito bem dormindo lá em casa, pela hora que eu levanto, pela hora que eu trabalho, está lá até agora, usufruindo, deitando, roncando. Mas não, graças a Deus estou aqui para ministrar para os irmãos. Eu falei que se tivesse um irmão na escola dominical, eu iria ministrar. Por quê? A escola dominical foi passada para mim ministrar. E é tão bom quando eu vejo os irmãos, um dia está alegre, um dia está cheio, um dia está pouco. Mas os irmãos, claro, irmãos, nem todos podem estar. Uns estão trabalhando, outros estão dormindo, E o nosso tempo, às vezes a gente olha assim, sabe quem é que está administrando o tempo? Deus não está administrando o tempo de ninguém não, desses irmãos que não gostam de vir na escola não. Eles próprios estão administrando o tempo deles, eles mesmos, Mas graças a Deus que os irmãos estão aqui, Estão aqui aprendendo a palavra, e é tão bom, irmãos. É alegria para mim, irmãos, ter alguém interessado em aprender a palavra. É alegria para mim. É alegria para o pastor Gelino, Ele ministra à noite, e todos os domingos eu estou aqui de manhã ministrando para os irmãos. Foi me confiado a isso, e eu vou estar aqui enquanto Deus permitir. Agora o dia que os irmãos falam assim: não, pastor, deixa desse negócio de escola dominical,
não vou participar mais não. Aí vai ser difícil eu ministrar porque não vai ter ninguém, né? Mas enquanto os irmãos estiverem interessados, vou estar aqui, irmãos. Graças a Deus que os irmãos estão aqui, né? Graças a Deus. Continuando aqui, reinando no corpo, já foi falado, né? Do outro lado, minha conclusão. Essa conclusão ele pediu para que aluno, né, lesse para mim, lê para os irmãos. Amados irmãos em Cristo, amados irmãos, né? Cristo é Senhor. Então, seu senhorio jamais terá fim, seja o que diz, veja o que diz Salmo 45, versículo 6 e 7. Leia, um aluno leia isso, Salmo, a palavra. O teu nome, o Deus eterno, e perto o cetro do teu reino, e é um cetro, e é equidade. Tu matas a justiça, e aborrece a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, e fugiu com o óleo de alegria, mas porque o teu companheiro. Amém. Assim só há uma forma de se posicionar diante de Cristo. Leia também a parte em negrito aí. Leia agora, Senhor. O Senhor estabeleceu o seu trono no céu e o seu reino sobre a altura. E dizendo ao Senhor nosso Deus, poderoso e forte e cumprir as suas ordens e obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor por todos os seus exércitos, ó ministros seus, e executai a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós, todas as suas obras, e glorificai o seu nome. Bendizei ao Senhor. Amém. Então está aqui que nós devemos bendizer ao Senhor. Todos os ministros, todas as pessoas devem reconhecer, todos nós devemos reconhecer que o Senhor é Deus, tá? E tudo que foi feito, fez com a participação de Jesus, foi feito por Jesus, tá? Ele é nosso Senhor, justo, esse merece honra, glória para todos sempre. E amém. Então, meus queridos, aqui a nossa próxima lição será a de número 9. Então continua vindo, alegrando o professor da escola dominical, participando. Isso é importante, tá? Então a nossa próxima lição será a de número 9. E os irmãos leiam em casa, tá? Leiam em casa, porque é importante os irmãos lerem. Lendo em casa, os irmãos ficam mais afiados, né? Sabe onde está na Bíblia, já vem até preparado com a Bíblia, né? Marcadinha. O professor fala assim: leia para mim. O irmão vai lá correndo, já abre a Bíblia e já lê, né? Amém? Então se prepare para a próxima, que será de número 9, que diz: Jesus é a cabeça da igreja. Amém